Olá, meu nome é Petrus Evelyn e mais uma vez eu sou coach e hipnólogo. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma das maiores críticas que eu tenho à psicologia e principalmente à psiquiatria, que é a utilização de rótulos. E eu pergunto para vocês, você se acha louco? Você se acha louca? Será que você é uma pessoa ansiosa? Ou será que você tem depressão? Será que você é maníaca, ou depressiva, ou compulsiva? Qual o problema em utilizar rótulos? O problema em utilizar rótulos é que os rótulos limitam a pessoa a um certo padrão de comportamento. Então, quando eu digo assim, eu sou uma pessoa ansiosa, isso para mim não tem significado nenhum. Se algum cliente meu chega e diz, eu sou ansioso, na verdade o que ele está dizendo é que ele tem uma série de comportamentos que o definem como o que ele acredita ser ansioso, mas ele desenvolveu coisas pessoais, comportamentos únicos e singulares que ele chama de ansiedade, mas que é diferente para cada pessoa. E aí é o que está o problema em rotular. Em um vídeo, uma pessoa comentou assim, mas o fato de você dizer que as pessoas têm dificuldade de dizer não pode ser uma mania ou uma compulsão. E aí gerou uma discussão, né? Uma discussão saudável. Fiquei conversando com a seguidora do canal e ela ficou dizendo assim, não, mas isso é mania, não sei o que, isso é compulsão, blá blá blá. E o que eu digo em resposta a tudo isso é a frase do famoso psiquiatra Thomas Szasz. Apesar de fazer essa crítica à psiquiatria, o Thomas Szasz ele revolucionou nesse método. Não existem doenças do comportamento. Ansiedade, mesmo que exista uma forma de definição, não é uma doença. Depressão não é uma doença. São comportamentos. São séries de comportamentos que cada pessoa desenvolve de uma maneira diferente. Por isso que eu não gosto de utilizar, isso é uma mania, isso é uma compulsão. Por quê? Porque eu estou padronizando o ser humano. Eu estou dizendo, se você faz isso, você é compulsivo e deve ter um tratamento assim, assim, assado. Se você age dessa forma, se você está triste, se você não perdeu o apetite ou ganhou o apetite, se você não consegue dormir ou se está dormindo demais, você é depressivo. Inclusive, se você pegar o CID, que é o Código Internacional de Doenças, você vai ter um monte de doença lá. Por quê? Porque tem várias características que todo mundo tem. Perda de apetite, ganho de apetite, de sono, insônia, tudo você vai se encaixar em várias doenças. E aí você vai se achar louco. Antigamente, loucura era um rótulo científico. Idiotia era um rótulo científico. Imbecilidade, todos esses palavrões de hoje em dia, esses xingamentos, eram doenças que eram utilizadas com nomes científicos pelos psiquiatras, pelos médicos. E de tão ridículo que se tornou nesses casos aí de loucura, de idiotia, que mudaram os termos. Só que o problema continuou. Agora a pessoa chama de o esquizofrênico, o ansioso, o depressivo. Existem pessoas com ansiedade? Existem pessoas com depressão? Sim, mas você rotular, você chamar isso desse nome, você está transformando um ser único, que tem comportamentos únicos, com emoções únicas, em um indivíduo padronizado que se encaixa dentro de um tratamento fechado. É por isso que você não deve utilizar esses termos, seja o psiquiatra, seja o psicólogo. Não é interessante. A pessoa diz, mas eu sou ansiosa. Não. O que você está sentindo? Não diga que você é ansiosa. Primeiro, não fique preso ao rótulo. Quando você acredita numa coisa, você acha que você tem aquilo dali e você precisa perder. Não. Você tem comportamentos de ansiedade.
Você, em certas situações específicas, se sente nervosa, se sente estressada, fica tremendo, e aí várias coisas que só pertencem a você. É por isso que ninguém pode dizer para você que você é ansiosa e que você é depressiva. E isso aí é uma afirmação muito polêmica, porque vários médicos e outros psicólogos vão dizer, não, mas existem testes e maneiras clínicas de perceber. Não existem, não existem. Existem definições padronizadas que limitam as suas crenças em você mesmo, que fazem com que você acredite que a sua ansiedade é uma doença que deve ser curada, que a sua depressão é uma doença que deve ser curada. E o que eu estou dizendo agora significa que, então se eu tenho comportamentos ansiosos, eu tenho comportamentos depressivos, eu não tenho jeito? Claro que tem, exatamente porque ansiedade é um comportamento ou uma série de comportamentos, é exatamente porque depressão é uma série de comportamentos, assim como esquizofrenia, como transtorno bipolar, que você pode modificar. Se fosse doença, você tomava o remédio e se curava e estava bom. Doença é quando um órgão do seu corpo não está funcionando direito. Comportamentos, eles não são, pela natureza, bons ou ruins. Ele tem suas utilidades em certas situações. Estar ansioso é uma ótima maneira de você se preparar para certas situações. Você se prepara melhor. O problema acontece quando você amplia essa ansiedade para todo momento. E aí você se perde. A síndrome do pânico são os mesmos sintomas de uma pessoa que está em uma situação de perigo. Então, quando você está numa situação de perigo, sei lá, sua casa está pegando fogo, e você tem os sintomas de síndrome do pânico, isso provavelmente vai salvar a sua vida. Por isso, o problema é a má utilização dos comportamentos, e não os comportamentos em si. Inclusive, aí vai dizer assim, mas e a depressão? A depressão, a mesma coisa. O problema da depressão em si é quando ela se amplia, falando da depressão padrão mesmo, repetindo o que eu falei no começo. Cada pessoa é uma pessoa e não se pode padronizar. Mas a título de exemplo, vamos utilizar como se existisse o depressivo padrão. A depressão, ela serve como uma maneira de você tirar um tempo para si. Ela não é uma tristeza, mas é um momento que você se vira mais para si. E todo mundo tem um tempo, um horário do dia, um momento em que se sente depressivo. E aí se volta mais para si, para um pouco, a mente relaxa e a pessoa passa. Aí, o que é chamado de doença da depressão é quando a pessoa passa a maior parte do dia dessa forma. Só que acreditar numa doença, numa coisa na sua cabeça, eu sou depressivo, é a maneira de você ficar preso a isso, de você achar que deve ir em busca de uma cura. E não, você deve ir em busca de modificar os seus comportamentos. E nenhum modo de vida é inevitável. Se você não está satisfeito com o seu, modifique-se, modifique sua ansiedade, aprenda a utilizar os seus comportamentos a seu favor, aprenda a utilizar as suas fraquezas a seu favor, e tudo isso é possível. É possível utilizar a ansiedade para o seu bem, a depressão, a insegurança, você está inseguro de certas coisas, pode ser muito bom, e ninguém está 100% inseguro de nada. Inclusive, quem é inseguro está bastante seguro da sua própria insegurança. Então, esse é o meu recado de hoje. Você não é louco, você não é ansioso, você não é depressivo, não existem doenças do comportamento, não existem rótulos. Rótulos é uma maneira preguiçosa de tratar os seres humanos, de padronizar as pessoas e dizer que todo mundo é igual. O que existem são comportamentos, e os seus comportamentos foram definidos, foram criados de acordo com as circunstâncias que você viveu. Agora, o que você deve fazer é: eu tenho esses comportamentos, eu não estou satisfeito com eles. O que fazer para mudar? E aí, essa é uma trilha que você deve seguir buscando formas de modificá-los.
Eu posso em outros vídeos, inclusive, mostrar métodos de como modificar o seu comportamento. Em vários vídeos eu ensino isso daí. Eu tenho um livro também chamado, que eu posso colocar o link, chamado Programa de Modificação do Comportamento, que ensina como modificar comportamentos, e eu estou à disposição. Lembrando que YouTube não é um local adequado para fazer um tratamento, mas aqui é o início de uma jornada. Se você está vendo o meu vídeo, se você está gostando do que eu estou dizendo, e se você está pensando assim, eu quero mudar os meus comportamentos, aqui é o início da sua jornada. E aí, essa jornada é longa e, na verdade, é uma jornada que dura a sua vida inteira. É uma batalha que você deve lutar, mas que você pode se divertir enquanto você está trilhando esse caminho. Eu agradeço por você ter assistido mais esse vídeo meu e até o próximo. Tchau!